Olá, cursistas do curso de extensão Políticas e Gestão, Desafios Curriculares na Formação Docente. Tudo bem com vocês? Bom, no nosso segundo vídeo, né, como eu havia comentado lá no primeiro vídeo, a gente vai estar tratando, né, ainda no módulo 2 da avaliação, que é um tema muito importante, né, na educação, os instrumentos de avaliação, as formas de avaliação. A gente vai conhecer um pouco, né, desses instrumentos e também vai falar um pouquinho sobre as avaliações de larga escala. Então, ah, passando, né, para o conceito de avaliação, a gente percebe, né, que a avaliação ela tem uma diversidade de instrumentos avaliativos, né, que precisa estar inserida em uma série sistemática capaz de atender à metodologia própria da teoria e da prática da avaliação educacional e adequada à natureza do objeto avaliado, né? Seja o ensino e aprendizagem, o currículo, o curso, o programa, a escola, quer dizer, então esses instrumentos de avaliação eles precisam estar adequados, né, na sua aplicação, dentro daquele contexto que você quer avaliar, né? Então esses instrumentos avaliativos ele tem que ter essa capacidade de promover a aprendizagem, né? Quer dizer, o foco dele tem que estar na aprendizagem. Os seus resultados, os seus propósitos, ele tem que estar no desenvolvimento da aprendizagem. Bom, então dentro desses instrumentos de avaliação, né, eu trouxe aqui alguns dos principais que nós utilizamos na escola. Nós temos então, né, a avaliação diagnóstica, a avaliação somativa, a avaliação formativa, a avaliação classificatória e a avaliação externa, né, ou de larga escala, como a gente conhece. Então a gente vai ver um pouco, né, de cada uma delas, né? Então, avaliação diagnóstica, tá? Normalmente a gente utiliza a avaliação diagnóstica, né, no início de um processo educacional, né, normalmente a cada ano, ou assim que um aluno ingressa, né, no sistema educacional, para a gente poder identificar, né, quais são esses conhecimentos prévios que o aluno tem, quais são as dificuldades que ele apresenta, as suas potencialidades. E, como eu falei, né, no início de um processo de ensino-aprendizagem. É um instrumento muito importante, né, para você observar qual é o balizamento que você precisa utilizar dentro do seu trabalho, quer dizer, onde esse aluno se encontra, ou onde a turma se encontra, para você dar início a um trabalho. Próximo instrumento, né, a avaliação somativa, ela ocorre geralmente ao final de um período, né, como uma unidade, ou um bimestre, ou um ano letivo, e ela tem a finalidade de verificar, né, o que foi aprendido por esse aluno, né, e atribuir uma nota, né, ou um conceito, né. Ela tem um caráter quantitativo, sendo utilizado, né, para decisões como promoção, retenção ou a certificação desse aluno. É um instrumento que é muito tradicional, né, muito utilizado dentro do ambiente escolar, pela grande maioria das escolas. Já a avaliação formativa, né, é, normalmente ela é muito utilizada no Fundamental 1, até na educação infantil, né, que trabalha com um processo contínuo, quer dizer, você está sempre avaliando o aluno, está sempre observando o aluno a cada unidade de aula, né, é, e visa então acompanhar esse desenvolvimento da aprendizagem do aluno ao longo do tempo, né? Então o foco vai estar na melhoria desse processo, você vai identificando os problemas que esse aluno tem e vai tentando ajudar da melhor forma, né? E vai permitindo então esses ajustes pedagógicos que são necessários no nosso trabalho. Deixa eu ver aqui o nosso próximo instrumento é a avaliação classificatória, né? Esse instrumento ele foi muito utilizado no período de 64 até 85, né, no período militar, né, era muito estimulado esse tipo de instrumento. A gente vivia um período de muita competitividade, né? Então esse instrumento ele ainda a gente tem, né, a utilização dele, mas ele é muito utilizado
para vestibulares, para concursos. E a nível escolar, assim, ele não é muito recomendado, porque você vai gerar um problema de possível exclusão, evasão daquele aluno que apresentar um ranqueamento, uma classificação abaixo do esperado, né? Então, como a gente vê aqui, essa modalidade tem como finalidade classificar ou ranquear, obviamente, né? Vai ordenar os estudantes com base em seu desempenho. Geralmente é associada a processos seletivos, né, ou competitivos, como vestibulares, concursos, né, ou ranking escolares. Eu tive agora recentemente uma experiência que se aproxima, né, dessa avaliação classificatória, né? A gente teve recentemente há poucos dias a OBMEP, né? Então ela tem esse caráter classificatório e é um instrumento avaliativo, né? Tem a sua importância, mas para o processo escolar ele é um pouco complicado de você aplicar, porque ele vai ter esse problema, vai ter frustração, vai ter um impacto que pode atrapalhar, né, o andamento da escola e dos alunos se sentirem muito frustrados em relação aos seus resultados. Eu me recordo que eu fiz a correção, né? Então, assim, a prova da UBMEP são 20 questões e pouquíssimos alunos conseguiram acertar assim, mais de 50% da prova e se classificar para a próxima etapa. Então, a nível escolar, assim, é um pouco complexo. Bom, próximo instrumento, né, que é o foco aí desse vídeo, dessa nossa fala de hoje, ele vai tratar então das avaliações de larga escala, né, avaliação externa ou de larga escala, que é uma avaliação padronizada, né, aplicada a um grande número de alunos, em nível municipal, estadual ou nacional, com o objetivo de monitorar o desempenho do sistema educacional como um todo, né? Ele não visa julgar individualmente o aluno, mas fornecer dados para a formulação de políticas públicas e melhoria da educação. Então, dentro desse instrumento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. Eu vou trazer para vocês alguns elementos, algumas informações para a gente entender um pouquinho, né? Como é que funciona, então, essa proposta, né, da avaliação de larga escala, que ela começou com uma intenção e hoje ela já se propõe, já se coloca com uma outra intenção, então a gente vai tentar entender e observar um pouquinho isso. Então a gente vai iniciar a partir da história, né, dessa aplicação desse instrumento, né? Então, lá em 1990, né, o Ministério da Educação estabeleceu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, né, o SAEB, para avaliar a qualidade da educação básica no Brasil, né, por amostragem, e com uma proposta de uma prova, né, que seria aplicada, né, a cada 2 anos aos alunos no fim dos segmentos, né, do quinto ano, Fundamental 1, nono ano, né, Fundamental 2, e o terceiro ano, no final do ensino médio. Inicialmente, era uma proposta assim, que o governo colocava naquela época como um instrumento que pudesse ajudar a fomentar políticas públicas, né, para melhoria da qualidade da educação, quer dizer, tentar se mapear quais são as necessidades de cada região, de cada estado, enfim, para que o governo pudesse fomentar políticas públicas e ajudar o sistema educacional. Então a gente vai ver isso agora. Então esse primeiro momento, né, a gente chama de primeira geração dessas avaliações, né? Por quê? Porque essas avaliações elas visavam, né, estabelecer o desempenho e o desenvolvimento dos alunos e observar esse processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, e tendo os resultados amplamente divulgados. Nesse primeiro momento, não tinha uma preocupação com essa devolutiva individual, né? As escolas não tinham nenhuma consequência diante dos resultados, se eles fossem negativos ou positivos, então era uma avaliação bem diagnóstica, né? Era uma avaliação de larga escala com uma intenção de entender como andava o sistema educacional. E essas avaliações elas estabeleciam então um quadro geral por não fornecerem um feedback às escolas, mas elas eram mais relevantes para o poder público, né? Estabelecer estratégias e elaboração de políticas públicas. Então,
O governo foi fazendo essas avaliações a cada 2 anos, foi mapeando, né, os problemas ali da educação, e logo em sequência, né, a gente observa que isso já começou a mudar um pouco, né, quer dizer, então, no começo não havia uma devolutiva nem para a escola, nem para os alunos, só o governo identificava ali, os problemas e tentava corrigir esses problemas através de algumas políticas públicas, e já a partir das avaliações de segunda geração, né, elas têm já o diferencial da devolutiva, quer dizer, as escolas passavam a receber então esses resultados, você tinha uma ampla divulgação pública também desses resultados, porém não havia nenhuma retaliação, né, em relação a perdas ou punições para as unidades escolares. Quando a gente fala de perdas, né, está ligado a verbas mesmo de investimento, né? Então não tinha nenhum tipo de punição nesse sentido. Ah, se tentou se implementar, né, uma devolutiva para que a escola automaticamente corrigisse os problemas identificados, né? E aí, dentro dessa citação que eu trago para vocês, né, quer dizer, a gente observa, né, que então, assim, de posse desses resultados, os gestores, a equipe pedagógica, né, e professores podiam rever então suas metodologias, as matérias necessárias para restabelecer metas e objetivos em busca de melhorar o desempenho que foi apresentado pelos seus alunos. Então, ainda nessa segunda geração, você tinha um ajuste, né, dentro do que foi a primeira geração, quer dizer, o governo, basicamente só o governo ficava com os dados, só o governo ele divulgava esses dados, mas não havia uma devolutiva. Já na segunda geração, a gente tem essa devolutiva, a escola passa a corrigir os seus processos, passa a tentar melhorar, né, a sua atuação, uh, mas quando a gente chega então nas avaliações já de terceira geração, a gente já tem um problema importante para a gente pensar, né? Então, dentro desse quadro da terceira geração, além de aferir então o conhecimento do aluno, né, a, o governo passa a trazer uma certa responsabilização e certas sanções para as escolas, né, em caso de resultados aquém daqueles que foram estabelecidos nas metas. Na contrapartida, né, alguns estados, algumas cidades também tentam fomentar, né, bonificações e benefícios se os resultados estiverem de acordo com aquilo que foi estabelecido, de acordo com aquilo que era o esperado. Né? Então, isso traz um problema para o sistema educacional que passa a aproximar a escola de uma empresa, vamos dizer assim, né, com um objetivo que é diferente do ambiente escolar. Quer dizer, ele começa a trabalhar com resultados, começa a trabalhar de uma forma que você precisa entregar resultados, e se você não consegue entregar, você passa a ser penalizado, você perde recursos financeiros, gestores podem ser punidos, podem ser afastados. Aqui mesmo na nossa região metropolitana, a gente teve casos de escolas que apresentaram resultados ruins e que a punição foi virar uma escola cívico-militar, né? Então, assim, a gente observa que essas avaliações, então elas corroboram, né, com a presença de um gerencialismo na educação pública. É algo que pode comprometer a qualidade do ensino, pois retira o foco do resultado individualizado e estimula os resultados coletivos. E esse a reflexão que a gente precisa fazer em relação a essa proposta, né, dessas avaliações de larga escala, que elas começaram de uma forma e hoje elas já se colocam uh, de um outro posicionamento. Agora aqui eu trago para vocês aquilo que eu falei, né? Você tem aqui alguns estados que oferecem aos professores, né, bônus. Então, quer dizer, você repara que a escola começa a se aproximar de uma gestão muito mais empresarial, uma gestão que vai precisar entregar resultados. Se não entregar, você vai ter punição para gestor, para professor. E aí a proposta dessas avaliações começa a se perder com um foco, né, no ensino-aprendizagem, e passa a ter um caráter muito mais de um gerencialismo,
de uma aproximação de políticas públicas muito mais ligadas a um viés neoliberal. Essas provas, né, principalmente o SAEB, elas começam então a compor aí o que a gente chama do IDEB, né, as notas do IDEB. Então aqui, segundo o Souza, né, o IDEB foi criado, né, pelo Decreto Federal 6.094 de 2007 e fomenta então entre as instituições de ensino da educação básica uma competição quanto à gestão e estabelecimento de currículo, né? Essa esfera competitiva remete ao setor empresarial, como a gente está falando, no qual instituições travam uma disputa acirrada pelo melhor desempenho e maior lucro. Ou seja, aquelas escolas que atingem as metas recebem maiores recursos. Né? Se a gente pensar numa lógica de resultado, deveria ser o contrário. Se uma escola está funcionando bem, está atingindo as metas, ela vai receber lá os seus recursos, os seus valores, mas ela não precisaria ter bonificações. Já as escolas que apresentam resultados insatisfatórios, essas sim deveriam ser incentivadas e deveriam receber até mais recursos para melhorar as suas ferramentas pedagógicas, a sua infraestrutura, para justamente alcançar essas notas. Né? Mas o que acontece é uma punição, ela acaba perdendo recursos, não recebendo recursos, e entra nessa lógica empresarial, como a gente está falando. Agora eu vou trazer para vocês aqui, né, como é que está esse panorama atualmente, né? Esse quadro que eu trago para vocês, ele é dos resultados de 2023, né? Eu trago aqui o panorama a nível de Brasil. O Brasil está com IDEB 5, né? A meta está em 5,5, então o Brasil está ali próximo da meta. Essa meta já deveria estar próximo dos 6, só que por conta da pandemia, eles repetiram então essa meta 2021 e 2023. Então, o Brasil está próximo dessa meta, mas ainda abaixo da meta. Olhando agora, né, para o nosso estado, para o estado do Rio de Janeiro, a gente, de uma forma geral, a gente tem um desempenho mais satisfatório lá nos anos iniciais. Eu acredito que por conta da participação das famílias, as crianças ainda são muito acompanhados pela família nessa idade, nesse período, então você não tem muito problema de evasão escolar, o próprio sistema educacional não prevê repetência até ali o terceiro ano do Fundamental 1, então isso ajuda nesses resultados. Né? Então, como eu falei, a gente tem um acompanhamento próximo ainda das famílias, mas a partir do momento que esse aluno ele vai para o Fundamental 2 e vai para o ensino médio, você vê que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Né? O nosso estado tem uma dificuldade muito maior, né, em manter ali esses resultados, essas metas, e aí você tem nos anos finais já uma queda bem considerável, né, 4,9, e já no ensino médio também um valor muito abaixo do que seria a meta, ali próximo de 6, né, então 3,7 aí para o ensino médio, e essa avaliação acaba trazendo então esse deveria ser um termômetro, né? Acho que essa avaliação ela é importante, mas como um termômetro, porque ela não considera questões sociais. Nesse próximo gráfico, né, a gente observa então como o nosso estado, né, vem se apresentando, né, diante dessas metas. Né? A gente tem ali 2007, quando se estabeleceu então o IDEB, esse índice. A gente até ali 2013 a gente estava próximo da meta, e depois, a partir de 2015, o estado sempre um pouco abaixo da meta de um modo geral, né, de um modo global. Então, pessoal, essas avaliações externas, né, elas se colocam hoje em dia de uma forma que elas acabam pressionando muito, né, tanto gestores e professores, né, por maiores resultados, maiores desempenho, e acaba transferindo essa responsabilidade, digamos assim, do Estado, de uma forma geral, dos governos, para acabar responsabilizando esses gestores e esses professores. Né? E aí ficam criando, ao invés de criarem políticas públicas que você melhore sua infraestrutura, melhore os salários dos professores, eles acabam, quer dizer, dando bonificações e
proporcionando assim uma política bem gerencial, quer dizer, se uma determinada escola ou uma determinada região não funciona bem, ele vai trocar o gestor, ele vai cobrar do professor. Então a gente observa aqui nessa citação aqui do Freitas, né, quando a avaliação externa pressiona o professor por maior desempenho em sala de aula, ou quando o seu salário está associado ao sucesso da criança nas provas da avaliação externa, ela interfere irremediavelmente nesta relação e sela o destino da criança, né? Então, assim, é preciso compreender os parâmetros das avaliações para entender melhor esse pensamento empresarial na educação. Ou seja, você acaba, muitas escolas acabam deixando o currículo de lado e focando nessa avaliação para tentarem, né, atingir esses resultados, essa meta, e isso acaba interferindo nesse processo educacional. Então não se observa, como eu falei, fatores sociais, não se observa uh, todo o trabalho que você precisa desenvolver a nível dos conteúdos curriculares necessários, né? A escola, dependendo da escola, ela meio que para por algum período do ano para focar nessas avaliações, porque senão elas podem sofrer retaliações, os professores podem ser cobrados de uma forma e receberem sanções variadas. Para finalizar aqui, né, eu trago as nossas referências e chamo a atenção de vocês para que no nosso módulo, né, vocês vão precisar fazer também uma avaliação, também uma atividade avaliativa, e tem um link lá do formulário para que vocês respondam, né, algumas perguntas sobre os temas que nós trabalhamos, tá? Sobre a gestão escolar democrática e sobre avaliações de um modo geral, obviamente com foco maior na avaliação de larga escala. Tá bom, pessoal? Então, ótimo curso para vocês. Realizem as atividades. Um grande abraço e até a próxima.